Boa noite, amados irmãos. Hoje eu gostaria de fazer a leitura com os irmãos justamente das meditações diárias que eu costumo postar na página Hoje do Facebook, visto que hoje é 11 de setembro de 2019. Antes mesmo, eu gostaria de fazer uma leitura da Palavra de Deus. Mas vamos fazer uma breve oração, meus irmãos? Amado e grandioso Deus, aqui estamos, Senhor, em Tua presença para agradecer pela vida, pela saúde e por mais esta oportunidade que temos de abrir a Sua Santa Palavra, Senhor. Pedimos perdão por todos os nossos pecados. Pedimos ainda, Senhor, esvazia-nos de nós mesmos para que possamos ser preenchidos pelo Teu Santo Espírito e ouvir, Senhor, sem qualquer influência mundana, que possamos ouvir essa noite do Teu Santo Espírito e que haja uma reflexão da Sua Palavra e que possamos colocar em prática, Senhor, para que as bênçãos alcancem as nossas vidas e possamos fazer a diferença neste mundo. Seja tudo para a Tua honra e glória. É o que lhe pedimos e lhe agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, tivemos tempo o suficiente para maturar tudo o que nós falamos a respeito dos mandamentos de Deus, que está lá em Êxodo 20 e Deuteronômio 5. Hoje nós vamos falar sobre a meditação postada na página Hoje no Facebook. O tema diz: Onde está Deus? Mas antes mesmo dessa leitura, meus irmãos, eu gostaria que nós fizéssemos uma leitura aqui em Deuteronômio, capítulo 28. O título da minha Bíblia diz o seguinte: As bênçãos que serão lançadas do Monte Gerizim. Eu farei a leitura apenas do versículo 1 e 2, meus irmãos. Vamos lá. E será que, se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E o versículo 2 diz: E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Depois vocês podem fazer a sequência dessa leitura em casa, meus irmãos, em Deuteronômio 28, que vai listando todas as bênçãos para aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Eu gostaria de fazer mais uma leitura rapidamente aqui com os irmãos, em Mateus 6, versículo 33. É uma passagem bem conhecida, mas vale essa leitura. Mateus 6 é justamente o capítulo pela qual existe também a oração perfeita, o Pai Nosso. E Jesus diz assim, em Mateus 6, versículo 33, Mas buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Meus irmãos, eu vou ser muito sincero em dizer para vocês, tá? Tudo o que ocorreu comigo em âmbito espiritual. Esta passagem bíblica, Mateus 6, 33, muito marcou. Porque o Espírito Santo de Deus colocou em meu coração. Não é só você que está fazendo essa inversão, não. O mundo está fazendo a inversão. Ou seja, a gente coloca toda a situação material, não é só recursos financeiros. É tudo que está em seu coração que vem primeiro que Deus. A gente está fazendo esta troca, essa inversão, meus irmãos. E o que diz esse versículo? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Exatamente assim que Deus pede para cada um de nós, meus irmãos. E eu gostaria, com muito cuidado, de fazer essa leitura com os irmãos hoje. É justamente essa meditação do irmão Ayrton Killer, que eu posto todos os dias pela manhã na página no Facebook. E hoje, 11 de setembro,
pela qual nos lembra uma grande tragédia ocorrida em 2001. Às vezes a gente foca essa grande tragédias. E o que tem ocorrido de forma micro, mas tem ocorrido em nossas vidas diariamente, meus irmãos. Por quê? Porque ocorrem tantas situações em nossas vidas. Seria a vontade de Deus para conosco? De maneira nenhuma. Nós acabamos de ler em Deuteronômio 28 as bênçãos que Deus quer para cada um de nós que guardamos os seus mandamentos, meus irmãos. Vamos fazer essa meditação com bastante cuidado? Onde está Deus? É o título. E vem a passagem bíblica em Mateus 8:34 que diz: Então, a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus. E vendo-o, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Percebe que absurdo, meus irmãos? Não queriam Jesus ali. E mais, consideravam que a terra era deles. Misericórdia, meus irmãos. Tudo aqui pertence a Deus. Não tem nada aqui, meus irmãos, que seja nosso. Aqui nós somos meros administradores, porque assim Deus nos permite. Nesta terra não temos nada, meus irmãos. Estamos sim passando apenas por um estágio aqui, para a honra e glória de Deus, um estágio para que possamos fazer melhor todos os dias, rumo às mansões celestiais. Sigamos, meus irmãos. Em resposta à jornalista Jane Clayson sobre onde Deus estava durante os atentados de 11 de setembro de 2001, Anne Graham disse: creio que Deus ficou tão profundamente triste com o que aconteceu quanto nós. Por muitos anos, temos pedido a Deus para não interferir em nossas escolhas, sair de nosso governo e de nossa vida. Sendo um cavalheiro, como Deus é, creio que Ele calmamente nos deixou. Como podemos esperar que Ele nos dê a sua bênção e a sua proteção se exigimos que Ele não se envolva mais conosco? Percebe? É uma reflexão muito profunda, meus irmãos. De forma efetiva, de forma voluntária ou não, nós temos dado espaço para Deus trabalhar em nossas vidas, para Deus operar em nossas vidas, para Deus nos abençoar conforme a sua vontade, meus irmãos. Sigamos. Lamentavelmente, nos afastamos de Deus, mas o questionamos como se Ele tivesse nos deixado. Alguém descreveu esse processo da seguinte forma: primeiro disseram que não deveríamos mais orar nas escolas e aceitamos. Nós já tratamos aqui sobre bênçãos e maldição, né, meus irmãos? Olha o que o autor diz aqui. Alguém descreveu esse processo da seguinte forma: primeiro disseram que não deveríamos mais orar nas escolas e aceitamos. Depois, que a Bíblia não fosse mais usada no ambiente educacional. Sim, a própria Bíblia que ensina que devemos amar o próximo como a nós mesmos e a não matar nem roubar. Triste, também aceitamos. Depois veio alguém ensinando que não devemos disciplinar os nossos filhos. E a sugestão também foi socialmente aceita. Depois alguém disse que os educadores não deveriam disciplinar os alunos quando se comportassem mal. E isso rapidamente virou regra. Surgiu então a proposta de que deveríamos deixar as nossas filhas fazerem aborto, se elas quisessem. A sugestão também foi aceita. Então alguém sugeriu
que se liberassem o uso de materiais de conteúdo sexual, aceitamos como sendo um pilar da democracia, pois todos têm o direito de se expressar e seguir os seus desejos. Agora estamos nos perguntando por que nossos filhos não têm consciência e por que não sabem distinguir entre o bem e o mal, o certo e o errado. Por que não respeitam ninguém e não lhe incomoda matar pessoas estranhas ou mesmo seus colegas de classe ou até eles mesmos? Se analisarmos seriamente, vamos compreender que a sociedade está simplesmente colhendo o que plantou. É muito triste, meus irmãos, mas é esta reflexão de tudo que estamos vendo. E não é a vontade de Deus, meus irmãos, são as nossas escolhas. É como a ilustração de um bilhetinho que uma menina escreveu para Deus: Senhor, por que não salvaste aquela criança na escola? A resposta dele foi: minha filha, infelizmente não me deixam entrar nas escolas. Diante de toda essa desintegração moral e social, reafirme seus princípios e solidifique a sua fé na palavra de Deus. Meus irmãos, nós temos a plena certeza que Cristo está às portas. Assim como está lá em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Jesus não vai invadir a nossa vida sem a permissão, meus irmãos. Contudo, percebe nesta meditação como estamos sendo permissivos, meus irmãos. Estamos sendo permissivos para levar bênçãos para a nossa vida, para a nossa família e a nossa sociedade? Ou maldição, meus irmãos? Deus deixa bem claro, escolha a bênção. Vamos fazer mais uma leitura, meus irmãos, e aqui a gente conclui a meditação de hoje. Vamos fazer a leitura em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, meus irmãos. Olha o que Deus nos deixa à nossa disposição, meus irmãos. O manual da vida. Quem é o manual da vida, senão a palavra de Deus, meus irmãos? Eu diria mais, eu daria o nome como o manual da vida eterna, o manual da salvação. A Bíblia Sagrada, meus irmãos, ela nos ensina diariamente como fazer a diferença neste mundo e levar bênção para dentro da tua casa, para a tua família, e em reflexo em âmbito social, sejamos todos abençoados, meus irmãos. Façamos essa leitura, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar. Quando alguém ensina mediante o Espírito Santo de Deus, meus irmãos, aqueles que estão ouvindo devem aprender. Aquele que fala e aquele que ensina também aprende, meus irmãos. Contudo, mais que ensinar, aprender e colocar em prática. Satanás conhece a palavra de Deus, meus irmãos, contudo não aplica, contudo não coloca em prática. Ele busca contrariar tudo o que Deus vem nos ensinando. Estejamos atentos a toda essa situação, e a meditação, ela fala tudo sobre justamente o desconstruir o que Deus nos ensina. E quem é que está desconstruindo, meus irmãos? Nos prejudicando as nossas famílias e a sociedade, senão Satanás. Entenda, meus irmãos, estamos num conflito cósmico e precisamos estar atentos a tudo isso. Voltemos à leitura, meus irmãos. Versículo 16, em 2 Timóteo capítulo 3. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para exortar,
para corrigir. Quando corrigimos, meus irmãos, efetivamente devemos buscar poder dos céus para quê? Para aceitar a correção, meus irmãos. Senão seguiremos fazendo errado, seguindo homens e diretrizes de homens, e não o que manda Deus, o que quer Deus para cada uma de nossas vidas, meus irmãos. Diz mais, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra, meus irmãos. O que é esta obra, senão a obra de Deus? Senão o testemunho de Cristo aqui nesta terra, meus irmãos, para que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. E esta perfeição nós buscamos onde, meus irmãos? Senão nos espelhando em Cristo Jesus, nosso Salvador e Redentor, aquele que sofreu pelos meus e pelos seus pecados, meus irmãos. Então eu digo, não importa a situação que você enfrente hoje, meus irmãos, Cristo está de braços abertos para cada um de nós. Que possamos meditar esta noite em tudo que foi falado aqui, meus irmãos, e que possamos sim ter a importância de começarmos a estudar a palavra de Deus. E começarmos mais do que estudar, meus irmãos, colocarmos em prática, não a vontade de homens, mas a vontade de Deus para cada um de nós. Assim, seremos abençoados, nossa família será abençoada e a sociedade, em reflexo, também será agraciada por Deus, meus irmãos. Segue para a nossa reflexão tudo que foi conversado aqui essa noite. Eu me coloco à disposição, meus irmãos, tudo que eu falar aqui, qualquer dúvida que seja suscitada, eu deixo o meu e-mail à disposição. Hoje, 2300, numeral, @gmail.com. Estou à disposição para qualquer dúvida, meus irmãos. Seja tudo para a honra e glória de Deus. Sigam as meditações, tudo que nós venhamos a postar na página hoje do Facebook é para nossa edificação, meus irmãos. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos essa noite. Amém.